Bom dia a todos novamente. Hoje gostava de vos falar de um trabalho que iniciamos há muitos anos. Este trabalho já deve ter 6 anos, que é basicamente o objetivo principal deste trabalho foi fazer uma fotografia, um snapshot da situação em termos de número de espécies não indígenas em toda a Macaronésia, baseada em literatura apenas. Começou só comigo, mas depois fomos adicionando autores à medida que fomos progredindo no tempo e finalmente terminamos esta análise há poucos meses e agora estamos a começar no processo de escrita do artigo científico. Portanto, isto ainda não está publicado. É no fundo um contexto biogeográfico de todas as invasões marinhas na Macaronésia. Começou antes do Mimar, mas o Mimar é também um output do Mimar. Portanto, as ilhas têm sido utilizadas ao longo do tempo como paragens para grandes viagens, para a construção de faróis, para a agricultura. Até temos um exemplo de uma prisão de Alcatraz nos Estados Unidos e mais exemplos. E de facto este tipo de construções, este contacto humano nas ilhas tem destruído ecossistemas, quer no âmbito terrestre, quer no âmbito marinho, e tem introduzido espécies não indígenas. Isto está devidamente documentado, principalmente no ambiente terrestre. Há imensos papers e livros, monografias sobre invasões terrestres em ilhas, mas no sistema marinho, no ecossistema marinho, nem por isso. Com algumas exceções, existe um trabalho na Nova Zelândia, no Havaí, existe em Guam e existe agora mais recentemente nos Açores e na Madeira alguns trabalhos que tentaram fazer uma espécie de inventário de espécies não indígenas em ilhas. Portanto, a Macaronésia, como sabem, é um sistema de 27 ilhas habitadas, que pertencem a 3 países, Portugal, Espanha e Cabo Verde. O clima vai desde o Mediterrâneo, na Madeira e Açores, até mais árido nas Canárias e Cabo Verde. A floresta laurisilva é característica é uma rainforest característica destas ilhas. E nós quisemos fazer um primeiro inventário de espécies não indígenas nesta região. Os objetivos principais foi precisamente tentar ver o que é que existe lá, em termos de espécies não indígenas, detectar diferenças em termos de composição de espécies e de número de ilha para ilha, de arquipélago para arquipélago, e tentar perceber qual é que é o papel das atividades humanas nestes padrões de espécies não indígenas. Concentramos o estudo em espécies marinhas bentónicas. Por acaso isto não está totalmente correto, que também fizemos com macroalgas e com peixes também, mais recentemente. Fizemos basicamente uma literatura, uma pesquisa bibliográfica. Consideramos, portanto, usámos estes instrumentos, o Web of Science, o Scopus, o Google Scholar, e brincámos com estas palavras todas. Portanto, colocámos keywords, alien, invasive, introduced, non-invasive species, niche, e colocámos estas palavras todas, e além disso também Macaronésia. E fizemos isto em 3 línguas, e chegámos à conclusão, portanto, processámos mais de 200 documentos, entre papers, livros, capítulos de livros, teses, trabalhos científicos, relatórios e outros. Tentámos atribuir um número de NIS por cada ilha, por cada uma das 27 ilhas da Macaronésia, e tentámos relacionar estes números com cada ilha, como disse, com cada arquipélago. Fizemos uma análise multivariada, relacionámos com variáveis geográficas e demográficas, ou seja, variáveis como latitude, longitude ou densidade populacional, população nas ilhas, etc. Variáveis de desenvolvimento costeiro, ou seja, quantos portos é que existem em cada ilha, quantas marinas, qual é que é a área portuária. Relacionámos com esse tipo de variáveis também e com tráfego marítimo, e depois colaborámos com um colega da Faculdade de Ciências que desenvolveu um modelo para processar todas estas variáveis e relacionar estas variáveis. Estes são os resultados. Portanto, de acordo com a literatura, foram identificadas 209 espécies não indígenas para toda a Macaronésia. O arquipélago com mais espécies não indígenas são as Canárias.
seguido dos Açores, a Madeira e no final Cabo Verde com 28 espécies não indígenas. Volto a frisar, de acordo com literatura, ou seja, trabalhos publicados. Estes são os grupos mais representativos em toda a Macaronésia, portanto, algas vermelhas, como a mais representativa, peixe e briozoários. São os 3 grupos mais representativos, depois também os tunicados. Para toda a Macaronésia. Se agregarmos isto pelos 4... antes disso, aqui verificamos que há uma relação espacial bastante distinta entre os arquipélagos em termos de composição de espécies. E se agregarmos isto em termos de arquipélagos, vemos que há diferenças. Portanto, os Açores, mais dominados por espécies não indígenas no grupo das algas vermelhas. Na Madeira, mais briozoários. Nas Canárias, mais peixe e também algas vermelhas. E em Cabo Verde, mais tunicados. Em termos do número de espécies comuns por arquipélago, se considerarmos toda a região macaronésia, temos apenas 3 espécies que são comuns, não indígenas. Se considerarmos toda a região macaronésia, exceto Cabo Verde, temos 3 espécies comuns. Se excluirmos os Açores, 3 espécies comuns. Se excluirmos a Madeira, 5 espécies comuns. Se esta análise for apenas por 12 arquipélagos, a comparação for entre apenas 12 arquipélagos, o número de espécies comuns aumenta, obviamente, e temos aqui uma grande proximidade entre os Açores e a Madeira, e entre a Madeira e as Canárias em termos de espécies não indígenas. Este é o resultado do modelo, mas basicamente só o modelo, pusemos todas estas variáveis dentro do modelo e o modelo identificou estas variáveis como as mais influenciadoras nos padrões, e temos aqui a população, a densidade populacional, o número total de marinas e portos por arquipélago, a área portuária e a distância entre portos que identificamos como os hubs com relações comerciais mais favoráveis com estas ilhas. E já falo sobre isso também. Portanto, aqui vemos aqui a relação entre o número de espécies não indígenas e o número de portos, em que aumenta consideravelmente. Portanto, quanto mais portos temos numa ilha, mais detecções de espécies não indígenas foram encontradas. O número de marinas é basicamente o mesmo padrão. Aqui temos só 2 exemplos de 2 portos, o Porto de Lisboa e o Porto de Algeciras. Colocámos mais portos no modelo, mas só para vos dar um exemplo. Portanto, à medida que nos distanciamos do Porto, há menos quantidade, menos abundância de espécies não indígenas, quer para Lisboa, quer para Algeciras. Quase a terminar, isto é um estudo que nós fizemos anterior a este, que é basicamente relacionar o número de embarcações de recreio que chegam a uma marina e o número acumulado de espécies não indígenas. Isto é na marina da Quinta do Lorde, na Ilha da Madeira, onde nós trabalhamos. Nós começámos a monitorização aqui em 2006, e aqui vocês veem, portanto, o número de embarcações à medida dos anos, e aqui a marina nasceu, foi construída em 2003, e aqui vê-se o número de embarcações que vão chegando à marina ao longo dos anos, e aqui vemos o número de espécies acumuladas não indígenas. Portanto, existe uma relação entre o tráfego marítimo e as espécies não indígenas. Claro que isto é apenas numa marina. Nós queremos fazer isto em mais marinas, mas este artigo do Nuno, que estamos agora a fazer, é muito difícil conseguir dados de tráfego marítimo constantes na mesma janela temporal para todas estas 27 ilhas. Mas o que se conseguiu fazer foi o número de chegadas através de um portal de web num mês, no tempo, em todas estas marinas, e a relação é muito semelhante a esta. Pronto, conclusões finais. Portanto, o número de espécies não indígenas é superior nas Canárias, seguido dos Açores, Madeira e Cabo Verde. Portanto, há uma proximidade, os Açores e as Canárias, e a Madeira e as Canárias são mais juntas, partilham mais espécies não indígenas, provavelmente porque existe uma relação histórica de tráfego marítimo mais próxima e mais recente, mas isto é um pouco especulativo, é o que nós achamos. Cabo Verde parece um pouco distante em termos de espécies não indígenas, comparativamente com os outros 3 arquipélagos, mas provavelmente, e nós também vamos abordar isto no artigo, aliás, este último ponto, nós achamos obviamente que o search effort, portanto o esforço de amostragem
que fazemos nas ilhas ao longo dos anos também poderá desempenhar aqui um papel fundamental nestes padrões. Ou seja, nós sabemos que existe, se calhar, mais esforço de amostragem nas Canárias e nos Açores quando comparamos com Cabo Verde nos últimos anos, em termos históricos, e pode desempenhar aqui algum papel nesta fotografia, não é? Digamos assim. Finalmente, e o último slide. Estes resultados que acabei de apresentar, mais uma vez, têm a ver com aquilo que encontramos na bibliografia. Através do MIMAR, nós, e o Inácio já falou sobre isso, nós colocámos este sistema de placas, que no fundo é uma amostragem standard, feita ao mesmo tempo, dirigida em todas estas ilhas. Estamos neste momento a processar os dados. Ainda não sabemos muito bem se a fotografia, o padrão vai ser o mesmo. Provavelmente será, mas temos ainda que discutir, isto ainda está em análise. Ainda nos faltam os dados dos Açores, acho eu. Mas esta campanha do MIMAR, o projeto MIMAR, conseguiu proporcionar ou conseguiu fazer com que a gente tente testar se uma abordagem feita ao mesmo tempo, dirigida, coincide ou não com esta fotografia ao longo dos anos, em termos de bibliografia. E com isto termino. Muito obrigado. Preguntas? Buenas tardes. No, todavía no son tardes, perdón. Muchas gracias por su presentación, ha sido maravillosa. Yo puedo entender la cantidad de trabajo que lleva una revisión bibliográfica tan tremenda, porque más de 200 documentos debe ser bastante cansino, hablando en plata. Y mi pregunta va principalmente si en esa información bibliográfica ha encontrado usted algún tipo de referencia a los parásitos. ¿A los? Parásitos. Ah, parasitas. Boa pergunta. É possível que sim. Perdón, tengo que conectarme a... Es posible que sí, pero nuestro objetivo era solamente los macro, los invertebrados, las algas y por final el pez también. Pero no me recuerdo si algunos de estos artículos tenía referencia a parásitos. Es posible que sí, pero no nos hemos focado. Como te he dicho, este fue un trabajo muy tedioso, que he empezado solamente yo, pero después era imposible. Teníamos que hacer contactos con los diferentes arquipélagos, los diferentes expertos, y ahora tenemos un montón de personas que nos han dado una gran ayuda, pero el foco fue principalmente en invertebrados, macroalgas y peces. Ok, muchas gracias. De nada. Si encuentra algo... Ok. Sí, aquí estamos. Gracias. Olá, é só para complementar a resposta aqui do João. Eu trabalho com invertebrados em Cabo Verde e a nível dos parasitas, por acaso temos alguns, mas são das tartarugas que vão nidificar em Cabo Verde e chegam lá e muitas vezes nós temos um colega nosso que retira e me envia essas amostras. Só que há muita coisa para identificar no meio marinho que nós estamos lá tentando identificar e os parasitas vão ficar para trás. Vão ficando, neste momento ainda estão dentro da caixa, já há praticamente 3 anos. E felizmente estão conservados lá, bem conservados, dentro de um congelador menos 28 graus. Espero conseguir identificar os parasitas nos próximos anos. Obrigado. Eu gostava só de fazer aqui mais um pequeno comentário que tem mais a ver com a apresentação do Inácio e com esta nossa metodologia, com esta metodologia das placas, que é uma metodologia, como o Inácio disse, muito bem barata, que tem sido utilizada por muitos grupos no mundo inteiro. Para além, esta metodologia permitiu-nos, para além de completar este inventário de espécies não indígenas na Madeira e nas outras ilhas, para vocês terem uma noção, nós também com esta metodologia conseguimos descrever 3 novas espécies para a ciência, de briozoários, neste caso, para a Madeira. Portanto, é uma metodologia barata, mas que nos permite também fazer uma análise rigorosa em substrato artificial,
descobrimos estas 3 espécies novas para a ciência na Madeira, provavelmente já lá estavam lá antes, mas como aumentámos o esforço da amostragem, também nos permitiu contribuir com conhecimento em termos de biodiversidade para toda a ilha e para toda a região da Micronésia. Portanto, é uma metodologia barata, simples e que traz resultados a curto prazo. Sim. João, queria perguntar, como é que conseguiu calibrar nesse estudo que fizeram com base em bibliografia ou em base em uma pesquisa bibliográfica profunda em vários níveis? Como é que consegue calibrar a provável deficiência de bibliografia para Cabo Verde? Ou seja, você toma como dado adquirido informação bibliográfica para um dado quantitativo pontual, não é? Uhum. É uma visão pontual, mas há algum fator de calibração em termos da falta de bibliografia ou falta de conhecimento para alguns sítios mais do que outros? Porque Sim. pode ser um falso verdadeiro? Não é fácil calibrar, mas nós inicialmente fizemos só uma pesquisa simples, o que aparecia para cada arquipélago, mas tivemos uma reunião com o Nuno há pouco tempo, eu e o Inácio, e decidimos que uma das formas de tentar calibrar isso seria colocar também no modelo não o número de papers, porque o número de papers ia haver aqui um certo bias, mas o número de instituições que se dedicam à investigação marinha por região. O Nuno acho que ainda não colocou esta variável no modelo, mas penso que há a maneira mais simples de tentar, como dizes e bem, calibrar, mas não é fácil. E, obviamente, existe mais esforço noutras ilhas do que em Cabo Verde, acho eu. Não é calibrar, fator de ponderação. Desculpa? Um fator de ponderação, talvez. Sim, exatamente. Aí atrás. Obrigada. Uma pergunta, fizeram algum tipo de comparação com os portos de Lisboa ou Portugal continental? Comparação, como assim? Número de espécies? Neste trabalho, não fizemos nenhuma comparação com... ainda não escrevemos o paper, mas quando escrevemos o paper provavelmente vamos ter isso em consideração para a discussão, mas o trabalho não foi focado em espécies não indígenas do continente. No entanto, estamos a trabalhar em outros trabalhos, em outros projetos com pessoas do continente, e há um artigo de 2015 que faz uma compilação de espécies não indígenas para Portugal, incluindo Açores e Madeira apenas, portanto Portugal, em que essa comparação é feita. Portanto, existem mais espécies, por acaso acho que existem mais espécies no continente do que nas ilhas, mas os Açores tinham mais espécies do que a Madeira. Obrigada. ¿Alguna más? Por aquí. Bonjour, je suis de la Mauritanie. Je remercie tout d'abord l'organisation de nous avoir conviés à cette rencontre aussi importante pour nous. Et ma question, c'est-à-dire, c'est pas... D'abord, je salue les conférenciers de la clarté de leur exposé. Et le constat que j'ai à faire... Te está felicitando. Gracias. Qu'il y a une présence réelle de ces micro-algues, donc une présence réelle de ces micro-algues qui sont souvent toxiques et qui ont des effets néfastes sur les milieux marins, sur la, comment dirais-je, qui provoquent, c'est-à-dire des dangers qui se propagent de manière facile et rapide par la courantologie souvent et par le trafic maritime. Et le constat est réel, donc le danger est réel. Avez-vous mis en place un plan de lutte contre ces algues pour stopper leur prolifération? Est-ce que ce plan a été évoqué? Parce que depuis un certain nombre d'années, on avait assisté à des rencontres ici aux îles Canaries et l'université et les labos canariens ont effectué un échantillonnage sur certaines espèces
de la Mauritanie et ils en ont étudié, certainement ils auront à parler des résultats qui ont été constatés. Mais je pense qu'il est temps de mettre, ça n'a pas été fait jusqu'à présent, un plan d'action de lutte contre l'invasion et une réglementation assez stricte pour, c'est-à-dire faire éviter à nos pays respectifs une catastrophe naturelle qui va jouer sur la faune et les milieux marins de nos pays respectifs. Je vous remercie. Ok. Venga. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta foi mais relativamente às microalgas e parece que terá havido já alguns projetos de colaboração com as Canárias. Eu não sei se sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. De facto, as microalgas são um problema, mas há aqui outros especialistas na sala. Eu não sei se o Emílio Soler está aqui. De facto, deve haver um protocolo, sim, concordo com um protocolo entre a Mauritânia e a Macronésia para combater este problema, que é um problema de todos, mas eu não sei que tipo de colaboração já houve no passado entre a Mauritânia e as Canárias. Não sei se está aqui alguém da coordenação do projeto MIMAR. Eu não sou a melhor pessoa para responder a essa pergunta. Rogério. Al respecto de los compañeros de Mauritania, lo que quería comentar era que el proyecto sufrió un recorte inicialmente. Los trabajos sobre especies introducidas en Senegal y Mauritania lo iban a hacer los equipos de Madeira y debido al recorte de presupuesto que hicieron se tuvo que recortar el campo de acción y por tanto el trabajo se centró en Cabo Verde, Canarias y Madeira. Lamentablemente no se pudo desarrollar todos los trabajos que se pensaban en Senegal y Mauritania al respecto. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos con Ignacio, que lo veo ahí sentado, para hablar. Estupenda.